Oi, meus amores, tudo bem? Tô aqui pra fazer mais um bate-papo de fim de ano. Ano passado eu fiz isso e esse tá sendo o segundo ano. Quem sabe a gente tá começando uma tradição anual, né? Comenta aqui o que vocês acham desse tipo de bate-papo, assim, que eu peço as sugestões pra vocês no YouTube e no Insta. Vocês dão as sugestões de assuntos pra eu abordar e eu vou falando conforme dá, etc. Comenta aí o que vocês acham desse tipo de coisa. E a ideia desses bate-papos é ser algo bem roda de amigos mesmo, então geralmente eu faço algo enquanto eu estou falando. E no caso, hoje eu vou fazer a unha, e eu queria mostrar o estado das minhas unhas antes. Por favor, não me zoa, mas tá aqui. Essa unha aqui, tá? Eu tenho explicações. Eu estava testando uma caneta e ela estourou na minha mão. E assim, sujou minhas duas mãos, mas aqui nessa unha é uma coisa que não sai. Eu já tomei 3 banhos, já lavei de diversas formas e não sai. E eu decidi que ela vai ser parte de mim por enquanto. E assim, o resto não tem muito o que explicar. Eu ando roendo a unha. Se vocês viram o meu outro vídeo longo antes desse aqui, vocês viram o que eu expliquei sobre minha questão com ansiedade e tudo mais. Quero dar pequenas atualizações. Eu terminei aquele vídeo falando que eu tava tomando uma sertralina genérica da marca Eurofarma. E a Eurofarma teve uma mudança de fórmula nesses últimos meses. Se você olhar o reclame aqui deles, você vai ver o caos que se instaurou. E na minha vida também, porque a mudança de fórmula deles me deu muita reação. É pior do que se eu tivesse parado o remédio de uma vez. É como se eu estivesse tomando um remédio que continuamente me faz mal. E eu tive uma grande bagunça com essa medicação, acabei não tomando nada por uns dias e agora eu tô tomando a sertralina da Medley. Então, assim, nós estamos seguindo agora uma adaptação do zero, tudo de novo com a sertralina. Quem já começou antidepressivo sabe como a adaptação varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que fica de boa rápido, tem gente que não. Eu sou a pessoa que não. Então, eu tenho esse vício de roer unha desde criança. Então, eu tô na fase que eu tô roendo unha sem parar e não é mais nenhuma resposta de ansiedade, é uma coisa de vício mesmo. E eu quero seguir os conselhos que eu já dei nos vídeos em que eu falei das minhas unhas, que é só pintar minha unha. E vai pintando, não importa que ela tá curta. Ah, mas fica feio, unha roída, pintada. Tá na cara que você tá tentando forçar. Sim, eu tô tentando forçar a parar. Então assim, respeita meu momento, respeita minha história. Então eu vou pintar minha unha e eu vou mostrar a cor que eu vou usar. Vou usar esse esmalte aqui, que eu vou me sentir muito metida agora, mas não tem no Brasil, tá, meninas? A minha cunhada, ela comprou, acho que num duty free, não sei, e ela não usa, então ela me deu. É esse azul marinho, assim, bem metalizado e tal. Eu já vi muitas marcas com esse tipo de tom, então eu não tenho nenhuma em mente agora, mas você consegue achar um muito parecido, até igual. Enfim, eu vou usar porque eu acho esse azul muito bonito, eu acho que combina com o meu tom de pele, e acho que pode ser um bom incentivo pra eu continuar pintando minha unha e ficar com dó de arrancar o esmalte. Se eu usar outros esmaltes que eu não gosto tanto, como eu já fiz uns dias atrás, eu vou acabar arrancando com meus dentes. Então a ideia aqui é eu usar algo que eu gosto. Antes eu vou ir empurrando minhas cutículas, vou tentar abrir um espaço o máximo possível pra ter um território de unha pra eu usar, né? Olha esse bíceps aqui. Gente, de onde vem esse bíceps? Não sei. Obrigado, Jesus. Ok. Enfim, gente. Feliz Natal atrasado pra vocês. Feliz Ano Novo adiantado pra vocês. Eu espero que eu consiga postar esse vídeo a tempo antes de vir o Ano Novo, porque eu estou gravando hoje, no dia 30 de dezembro, e são, tipo, 6 da tarde. Caos completo, mas enfim. Como foi o ano de vocês? Vocês querem deixar aí um resumo pra mim? Do que vocês puderem falar, é claro, né? Mas eu vou dar um breve resumo do meu ano. Se você assistiu meu outro vídeo longo, eu acho que você vai poder saber em detalhes, especialmente se você gosta de papo sobre saúde mental e tudo mais. Mas esse meu ano, assim, foi muito abençoado, mas na segunda metade dele, tudo que eu tinha conseguido conquistar, sair de casa, de estar indo na minha igreja, de ajudar em ministérios, ainda algumas coisas eu não conseguia fazer, né? Tipo, cantar no louvor, sair sozinha, dirigir sozinha. De resto, eu tava vivendo, né? Essas coisas acabaram se perdendo ali pra final de julho, começo de agosto, por conta que eu baguncei a minha tireoide. Eu explico mais no outro vídeo o que aconteceu. E junto disso, teve a mudança da fórmula da Eurofarma, da sertralina, que até então eu não sabia que ela tinha tanta influência assim, mas eu vejo que sim. Agora eu vejo que muitos dos sintomas que eu tive não tiveram muito a ver com a tireoide, sim com a mudança da fórmula. Essa ideia de que todos os remédios genéricos são todos iguais, tenho minhas dúvidas, né? Mas eu não vou entrar nesse tipo de discussão, não vou entrar porque eu quero paz. Enfim. Mas agora eu tô tentando juntar os pedacinhos que se quebraram e
É muito louco quando a gente passa por um problema pela segunda vez, vamos dizer assim, porque ano passado eu estive pior do que esse ano e durou mais tempo e tal, a parte muito pior. Esse ano eu já meio que sabia as ferramentas a seguir, tipo, tá, é esse remédio, então vamos pensar um pouco, tá, é melhor tirar, ok. Vamos voltar e vamos enfrentar, ir pra lugares públicos aos poucos, vamos enfrentar sair na rua aos poucos. Ainda não cheguei na parte de novo de ir pra minha igreja, de sair com amigos aos poucos, porque a parte de sair com pessoas conhecidas pra mim pega muito nessa questão da agorafobia, né? Agorafobia é a vontade de evitar lugares que te dão ataques de pânico. Então, isso ainda tá me pegando um pouco, eu confesso que eu ainda tô fugindo, de certa forma, porque até ver a minha família tá me dando sintomas, então a gente começa de baixo mesmo. Então, ter uma coisa pela segunda vez parece que é um grande desânimo, né? Parece que é um grande tapa na cara. E se a gente tem uma mania de se culpar muito pelas coisas, ou de querer muito saber o porquê de tudo e ser controlador, que sou eu no caso, a gente fica, tá, por que isso aconteceu de novo? O que Deus tá querendo? O que é isso? Por que ele tá me punindo dessa forma? E fica essa ideia de que Deus pune, né? Eu sempre tive muita dificuldade com esse tipo de pensamento. Eu sempre tive a tendência de achar que Deus me pune. Eu vou começar a pintar minha unha. Eu vou meio que mostrando, mas assim, não tá bonito. Vamos ter noção, né? Mas dane-se, gente. Eu tô num modo assim de... Ai, tô me importando tão menos com a opinião alheia, sabia? Eu nunca pensei que eu chegaria nessa evolução. Mas enfim. Nossa, velho. Diminuiu o tamanho da minha unha em 20.000%. O mais indicado, gente, quando você vai pintar sua unha e ela tá muito curtinha, é você pintar ela de cores claras. Porque a cor clara, ela dá a sensação de expandir. A cor escura é o contrário. Tanto que usar roupas escuras dá a sensação de você é mais magro, essas vibes, né? Então, eu estou fazendo completamente contra o conselho que eu dei nos meus vídeos sobre unha. Mas aqui não é sobre fazer o que é certo, né? Deveria ser, mas enfim. Bom, continuando. Olha isso aqui, tô palitando. Gente, vai ficar assim. Não acho que tá a pior coisa do mundo. Tem coisas piores, como por exemplo, violência é uma coisa muito pior do que uma unha feia. Então assim, vamos com calma. E aí eu coiso o palito aqui na minha mão mesmo. Porque sim, não vou gastar pano. Minha mão é lavável, menos quando estoura uma caneta permanente. Enfim, continuando a parte de Deus punir. Eu sempre tive essa ideia porque eu meio que fui criada um pouco com essa cultura de que Deus pune. E não que Deus não permita que a gente lide com as consequências dos nossos atos, ou que Deus não nos discipline. Mas disciplina é diferente de punição, no termo prático, né? Então, eu enfiei na minha cabeça que eu fiz algo de errado, me recuperando da outra vez que eu tive a questão da tontura com ansiedade, agorafobia, etc. Então, eu fiz algo tão errado que Deus tá me fazendo passar por isso de novo. Que história é essa, né? Então, eu entrei, assim, num embate bem grande com Deus. Vou ser muito sincera. Não é a primeira vez que eu tenho embates, assim, com Deus. Ano passado, eu acho que eu tive pior. Eu tenho memórias um pouco falhas do ano passado por conta de ter sido muito difícil, né? Sempre que a gente passa por uma fase difícil, acho que a nossa mente tenta fugir, sei lá. Mas enfim. E aí eu fiquei com essa vibe de, pô, então Deus tá me punindo de novo? Então Deus não existe? Se você aí que é cristão, ou ainda não é cristão, mas tá, tipo, conhecendo mais sobre Deus e tal, e aí você tem esses pensamentos de, e se Deus não existir? E aí você se sente culpado por ter esses pensamentos, porque você pensa, ai meu Deus, e agora? Já era que eu pensei isso, meu Deus, Deus vai me punir. Bem-vindo à vida real, tá? Se tem algum cristão que fala pra você que ele nunca duvidou da existência de Deus, que ele nunca questionou a Deus, ele está mentindo, tá bom? Ou ele ainda não chegou nesse momento, mas talvez ele chegue, porque nós somos seres falhos, tá? Então, pra mim, é a mesma vibe de uma pessoa que vira e fala, eu nunca menti. Tá mentindo. De novo. Desconfie de pessoas que passam uma vibe muito puritana, sabe? Não tô falando sobre pessoas que falam que o que é pecado é pecado. Estou falando sobre pessoas que negam já ter feito ou fazerem coisas que é, tipo, inerente da natureza humana, que é parte de nós, sabe? Enfim, já tô brava. Segura. Então eu entrei nesses embates, mas eu fico muito contente em dizer que dessa vez eu sinto que Deus transformou muito dentro de mim esse questionamento de se Deus existe ou não. Porque eu ultimamente tenho questionado muito menos se Deus existe ou não. Na verdade, eu tenho muita certeza de que ele existe agora. E engraçado, eu ainda estou vivendo um tempo difícil, ainda tá bem difícil, tá melhor do que comparado com antes, mas é um pouco irônico, né? Pra você ver como Deus trabalha do jeito dele, não do nosso jeito. E, enfim. E assim, se você tem essa
impressão de que Deus tá te punindo, etc., que Deus te tortura, só porque é com você, Deus faz você sofrer. Você não tá sozinho nesse tipo de pensamento. E eu tô aqui pra te afirmar que isso não é verdade, tá bom? Deus não te pegou como saco de pancada, Deus não tem favoritos, tá bom? Fique em paz, não tem favoritos. Gente, vai ficar meio que assim. Ai, tá feio, tira isso, não, tá? É o que dá pra tá fazendo. Até que não tá tão feio, eu meio que gostei. Se você não gostou, uma pena. Não tem muito o que fazer. Quando a gente é atingido por coisas que nos traumatizam, né? Enfim, eu já falei muito sobre bullying, sobre a questão de saúde mental, sobre relacionamentos ruins com pessoas que você ama, etc. A pessoa, eu acho que ela projeta aquilo que ela vê nos outros. Então, por exemplo, eu projetava aquilo que eu vi nas pessoas que faziam bullying em Deus. Então, pra mim, Deus tinha seus favoritos. Deus escolhe quem ele abençoa e quem ele não abençoa com intenções más, sabe? Tipo, porque sim. Enfim. Então, eu comecei a cultivar dentro de mim essa coisa de, não, Deus fez isso porque ele quer que eu sofra mesmo, tá vendo? Desde pequena eu tô assim, desde pequena eu sou assim, nunca vai mudar. E aí, quando eu tenho uma época melhorzinha na minha vida, morri, Deus me ama. Então, quando eu tinha uma época melhorzinha na minha vida, eu ficava, não, já Deus vai tirar da minha boca esse doce que ele colocou. Porque é assim que ele me trata, né? Pelo visto. Mas não é assim que ele te trata, tá? Há pessoas que sofrem mais do que outras, você sofre mais do que outras muitas pessoas, mas você sofre menos do que outras muitas pessoas também. E a gente sempre vai olhar pro lado que tá melhor do que a gente. Óbvio, isso é natural, só que não se deixa levar. Também não se culpa por olhar as pessoas que estão com uma vida mais fácil do que a sua. Só que não fica só nisso, não vai te ajudar, entendeu? E nisso eu queria emendar nessa pergunta que fizeram aqui. Como não ficar triste passando o ano novo sozinha? Todos vão viajar menos eu. Então, eu acho que isso se aplica muito. O que acontece é que com as redes sociais e tudo mais, a gente aprendeu a criar inseguranças. Esse meio que era o principal motivo de eu ter abandonado as redes sociais. Na verdade, o principal mesmo é algumas falsidades, né? Pessoas que postam coisas que elas não estão vivendo, mas assim, eu não vou conseguir mudar essas pessoas, né? Mas tinha muito também da minha parte inveja de ver pessoas que tinham uma vida legal, que estavam de fato viajando, aquilo que elas estavam postando era o que elas estavam vivendo, e eu ficava, ai que saco, tá vendo? Tá vendo? Então Deus tem seus favoritos, me sinto sozinha, eu sou sozinha, e não sei o que dó de mim, enfim. Eu não tô querendo dizer que essa moça que perguntou isso necessariamente é uma pessoa que fica tendo autocompaixão toda hora, e muita dó de si, e é uma coitada. Mas eu tô dizendo que muitas vezes essa foi a minha tendência, e eu acho que a gente tem essa tendência, tá bom? Num geral, porque aí a gente fica, tá vendo? Deus só abençoa os outros e eu não. Mas isso não é verdade. Quantas vezes você também não viajou em épocas que talvez várias pessoas não estavam viajando, porque você tirou férias talvez em uma outra época? Quantas conquistas você não teve que muitas pessoas, cara, dariam tudo pra ter? E eu sei que isso é um papo, furado, para de romantizar a dificuldade, blá blá blá. Eu não tô romantizando a dificuldade, estou passando por uma. E nunca que eu vou aceitar que alguém venha pra mim e fale, mas isso aí que você tá passando é fichinha, porque é por causa disso. Não tô aqui pra dizer que o que você tá passando é fácil, que de repente antes você era uma pessoa que viajava e hoje não viaja mais, e isso dói, tá bom? Eu tenho certeza que isso dói. Mas por que a gente se incomoda tanto em ver os outros recebendo vitórias? Porque não é porque o outro está recebendo uma vitória que foi tirado de mim e colocado nele. Deus não tem um limite de vitórias. Tipo assim, ele tem 1 bilhão de vitórias para dar e tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Então ele só vai dar pra 1 bilhão por vez. Então as outras 7 bilhões ficam sem. Não é assim que Deus trabalha, entendeu? E eu não tô aqui pra te dizer por que Deus permitiu que você não viajasse nesse fim de ano, por que Deus permitiu que eu não viajasse nesse fim de ano, que eu passasse por um perrengue tremendo. A pior coisa que eu já vivi na minha vida foi essa questão de saúde mental e eu estou vivendo de novo. Você acha que eu não seria a primeira pessoa a querer não viver isso? A querer estar viajando agora numa praia? Só que eu vejo que não tem fruto na comparação nunca. Nenhum fruto é tido na comparação, até mesmo em vezes em que eu me vi privilegiada e eu ficava olhando alguém que não estava desfrutando daquilo. E aí eu ficava, que lixo que eu sou, olha. Só eu tô viajando. Oh meu Deus, eu não posso curtir, eu não posso postar foto minha viajando porque vai ter alguém que vai chorar vendo minha viagem. Gente, vamos entender que a vida é cíclica. Vamos entender que nem tudo vai ser igual pra todo mundo sempre. A gente não tá sozinho só porque a gente não tá viajando. Muita gente não tá viajando. E aí, a pessoa não tá postando. Porque que graça tem ficar postando foto da sua casa, né? Bonito é ver foto de praia, entendeu? Então assim, vamos entender o lado do algoritmo, sabe? O lado da parte pública das coisas, né? O que é apresentado em palcos? Espetáculos, shows, e não uma vida normal, né? A vida normal a gente esconde, a gente deixa pra outro dia.
dia, pra quem é próximo, enfim. Então, eu entendo de verdade a dor de não viajar, de já ter tido experiências legais e tal. Eu tenho memórias muito felizes dos fins de ano na minha infância, que hoje elas não voltam mais. A minha família paterna tinha um tio meu que ele morava em São José dos Campos, e os 2 filhos dele eram os 2 únicos primos com idade próxima à minha. Eu não tenho mais primos com idade próxima. Então, todo fim de ano, vários eventos até tinha lá na casa deles em São José dos Campos. Era uma casa super legal de condomínio. Não é nem porque a casa era grande, mas era porque cabia todo mundo pra se reunir e dava pra a gente dormir lá. Tinha parquinho no condomínio, então as crianças podiam ir lá e não ficar atazanando os adultos. Então, era uma experiência muito boa, era muito gostoso e eu tinha memórias muito felizes disso, mas o meu tio faleceu. E esse meu tio era o mais novo dos 4 irmãos, que é meu pai e mais 3 tios. Então imagina, o caçula faleceu. Eu não sei explicar a quebra que isso deu na família. E eu não tive mais contato com esses meus primos, porque a mãe deles foi viver a vida dela, morando em São José, que é longe daqui. Então eu nunca mais tive esses natais. E talvez eu nunca mais tenha. E por um tempo eu fiquei muito amarga com isso, sabia? Eu me acostumei com essa vida boa, né, de ir lá, e também da infância em si, porque quando a gente é criança a gente não faz nada pra ajudar em Natal, né? Você não tem que levar prata, é seus pais que se preocupam e tal. Então eu fiquei muito amarga, eu tinha raiva de todo mundo que postava Natal, Ano Novo, do jeito que eu vivia antes, e agora eu não tinha mais. Mas, gente, de verdade, de que isso adiantou? Você tem que ter o seu momento do luto, e eu quero te dizer isso, é muito importante. Tem o seu momento de escrever mesmo num papel, e eu já tive muitas vezes esse momento pra várias coisas da minha vida. Talvez eu poderia anotar no meu caderno sobre os natais e anos novos que eu não vou mais viver. Tá sendo uma boa terapia de mim comigo mesma, mas enfim. Escreve mesmo, eu tô triste porque antes eu podia viajar e agora eu não posso. Ou porque eu não tenho condição e um monte de gente tem. Que saco, tal. Escreve e acabou. Se deixa viver essa emoção, chora mesmo, sabe? Porque isso é só seu com você mesmo. E fala pra Deus isso mesmo. Tipo, Deus, eu tô muito chateada com isso. Me mostra então como que eu posso aproveitar da melhor forma, né? Inclusive, depois da morte desse meu tio, teve assim uma pancada de mortes na minha família paterna, que abalou muito a gente. E o nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo, né? E é algo que dói muito, mas cabe a nós o que a gente faz com isso. Porque não adianta. Eu percebo que eu ficar na minha cama, deitada, com os meus sintomas, né, de tontura, de pânico, não adianta. Agora, às vezes em que adianta, mas não deixa de ser difícil, é eu ir lá e me esforçar pra ir no mercado. Eu consegui ir no mercado, mas ai que saco, olha, eu fico sentindo isso. Eu fui no shopping, mas ai que saco, eu fui sentindo isso. Enquanto outras pessoas lá no shopping estavam super sorridentes e tal. Estavam mesmo. E eu não tava super sorridente, eu tava me concentrando em não morrer. Mas de que adianta, né? Ficar se lamentando, querendo que isso mude. Muda como você vê isso dentro de você, uma vez que não tem o que fazer, sabe? Se deixa ter esse luto, também não vou ficar, ai, olha só a parte boa. Não pode chorar, não fica chorando. Não, chora, tem esse momento. Só que vamos sacudir essa poeira e seguir, sabe? Enfim, eu espero que eu não tenha sido dura no que eu falei. Agora eu tô pensativa, será que eu fui dura? Tomara que não. Mas é que eu precisava ouvir isso também. Eu acho que isso teria me ajudado muito. No ano passado, a sofrer menos. Aí tem aqui uma sugestão que perguntaram como o bullying afeta a vida adulta. Atualmente, eu parei de fazer vídeos sobre bullying. Eu acabo citando quando eu falo de feridas emocionais, porque foi a minha ferida, né? Eu recomendo muito que você assista meus outros vídeos em que eu falo mais sobre bullying. Até pouco tempo atrás, eu vou dizer pra você que eu ainda tinha muitas marcas. Mas hoje, de verdade, quase nenhuma, sabe? É algo que, na verdade, muitas feridas que se tornaram, assim, força pra mim. Se tornaram uma característica em que eu sou mais sensível com o próximo, que provavelmente eu não seria se eu não tivesse vivido isso. Em que eu também tenho mais jogo de cintura, que eu descobri quais características da minha personalidade eu acabei deixando ser retraída e deixando que me pisassem, que me zoassem e tal. E hoje, tipo, eu tenho a oportunidade de muitas vezes falar com as pessoas, muda essa postura nisso, sabe? Não é só culpa o bullying, mas também levanta e reage, muda quem você é. E também se permita sentir o luto, enfim. Então, assim, como o bullying afeta a vida adulta? Depende do quão severo foi e do quanto também você deixa ele afetar. Há coisas que são inevitáveis, como eu falei, mas tenta fazer dessas fraquezas a sua força, sabe? Porque se você olhar em torno da Bíblia, Deus utilizou as maiores dificuldades das pessoas para serem os maiores ministérios delas, para curar outras pessoas. Então, assim, isso me deixou uma adulta insegura? Sim. Com síndrome da boazinha? Sim. Com dificuldade de fazer e manter amizade? Sim. E de encontrar minha identidade também. Só que eu tive que trabalhar.
A gente tem que trabalhar, tem que sair dessa vibe de eu sou vítima pra sempre. Eu tenho vários vídeos sobre isso, inclusive eu tenho um vídeo sobre ser vítima, que esse vídeo, na verdade, eu tava vivenciando mais esse aprendizado quando eu gravei. Foi ainda esse ano de 2024, porque daqui a pouco você vai ver esse vídeo, não vai mais ser esse ano, olha só, já está acabando. Então, eu recebo muitas mensagens sobre bullying e outros traumas, assim, que tornaram a pessoa, né, retraída e tudo mais, e a pessoa fica tipo, e agora? Fala tudo que te atingiu na vida adulta com o bullying. Tipo, eu acho que é também muito uma necessidade de ficar sabendo tudo que o bullying me estragou, ao invés de dizer, tá, o que você fez que agora virou um fruto, virou uma coisa boa, né? Eu acho que a gente virou muito colecionador de traumas, e aí fica tudo, não, deixa eu ver aonde que isso me atingiu na minha vida. Não que não tenha importância esse tipo de coisa, porque é aí, reconhecendo onde está a ferida, que a gente sabe onde a gente vai aplicar o antisséptico, né? Mas a gente tem que sair um pouco disso. Mas sim, o bullying foi o principal responsável dos meus, assim, buracos na minha vida social. Foi o principal de longe. E isso é muito difícil, mas não é impossível de se vencer, tá bom? Então você consegue. Cara, se eu conseguir, você consegue muito mais rápido do que eu. Tá, uma pessoa comentou assim, livros que você indica, uma gratidão do ano, um versículo que estava muito em seus pensamentos nesse ano, e em 2025 pretende ler livros quais? Ai, gente, eu não fui de dar muito orgulho no quesito livros esse ano, mas livros que indica, tem um livro que eu tô lendo que tá me ajudando muito nesse aspecto de mentalidade de vítima, de perdão, que é A Isca de Satanás, de John Bevere. Sim, eu pronuncio às vezes nomes e coisas em inglês muito americanizado, me perdoa se isso te irritar, é que eu sou muito obcecada pela língua inglesa, então as coisas às vezes eu pronuncio assim, pode parecer que eu sou uma chata insuportável. Me perdoa, mas eu tô aqui te afirmando que eu tento ser legal. Mas enfim, recomendo muito esse livro, eu acho que ajuda muito a trabalhar traumas do passado. Eu ainda não terminei, tá? Aquelas, né? Pode ser que no final do livro tenha a maior heresia do mundo escrita, mas eu acredito que não. Já vi muitas pessoas recomendando esse livro, eu acho que recomendo, tá? Uma gratidão do ano, ter tido uma vida normal por alguns meses. Assim, normal, né? Praticamente 100% normal. Eu acho que isso me ajuda muito a ter uma boa perspectiva de que é possível. Eu cresci muito com essa síndrome de que sempre tem algo de errado comigo, que eu tenho algum problema de saúde, por conta do meu passado e tal. Então, ver que eu pude ter uma vida bem normal, com menos esforço, claro, de início eu tive que me esforçar muito, mas depois eu podia ir na casa dos outros e praticamente não sentir nada, é uma coisa de muita gratidão, que eu louvo muito a Deus por isso, e que eu gostaria que Deus me deixasse viver isso de novo, mas dessa vez sem voltar pra parte do difícil, né? Por favor, né, Jesus? Versículo que estava muito em seus pensamentos no ano de 2024. O meu versículo favorito da vida é Romanos 8:28, que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito para cada um. Esse versículo, acho que pra sempre, pode ser meu versículo favorito, mas eu gosto muito e tenho pensado muito na passagem de Salmo 139, tanto ano passado quanto esse ano, que fala sobre como Deus nos formou desde o ventre. Eu te convido a abrir a Bíblia e ler, porque é muito bonito. Eu vejo que isso ajuda muito a ver que minha vida tem um propósito, que eu não sou um peso na terra, cheio de sintomas e tendo problemas recorrentes e tal. E os versículos que falam contra a ansiedade, né, na Bíblia. E falando contra a ansiedade, não no sentido de ser pecado. Inclusive, eu gostaria de fazer um vídeo sobre a ansiedade ser ou não pecado, porque eu acho que é uma questão aí no meio gospel de... enfim, comenta aqui embaixo se vocês gostariam desse tipo de coisa, porque agora eu vou me abster. Mas todos os versículos relacionados à ansiedade, eu acho que tem sido uma coisa muito especial. Em 2025, pretende ler livros? Quais? Os que eu comprei e não li ainda. Eu tenho gostado muito de livros que falam sobre neuroplasticidade, saúde da mente. Eu vou citar um, mas ele só é encontrado usado e eu tive que caçar muito pra encontrar, mas é Domine Seus Nervos, da doutora Claire Weekes. Que livro bom pra ansiedade. Recomendo muito que você encontre. Se você encontrar ele usado, ele não é muito caro. E assim, muito bom porque ele fala uma nova abordagem dos sintomas que eu nunca pensei, que é da aceitação dos sintomas. Olha só que coisa irônica, não é? Mas esse livro é muito bom. Aí eu tô lendo um outro livro que é A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro, que ela é uma neurocientista e ela teve um AVC gravíssimo aos 34 anos de idade, que quando a gente tem AVC jovem é sempre grave, porque geralmente vem de uma predisposição genética. E aí ela fala sobre as áreas do cérebro, sobre a capacidade do cérebro de se regenerar, e isso tem sido muito importante pra mim. Eu acho que é muito legal
que nós, como cristãos, obtenhamos conhecimento, conhecimento certo, na medida certa, porque, enfim, eu tinha muito esse pensamento de que o cérebro era, sei lá, aconteceu uma coisa, vai ser assim pra sempre, né? Vou ter sintomas de tontura pra sempre, e é isso aí, mas não é bem assim que funciona. O cérebro é super regenerável e ele muda padrões, ele muda traços da sua personalidade. Hoje isso tem sido cada vez mais descoberto, e eu vejo quanto Deus tem projetado isso na nossa mente. Por que Romanos 12 fala tanto sobre renovar o nosso pensamento, né? Renovação da nossa mente. Porque Deus sabe o cérebro que ele projetou. Então isso tem sido muito legal pra eu consumir, pra eu ler. Enfim, tenho gostado. Mas eu pretendo ler outros livros sobre relacionamento com Deus, sobre o Deus que me ama, né? Essas coisas assim é algo que tá bem nos meus planos. Uma menina comentou: dicas para organizar o tempo devocional para aqueles que não têm um tempo específico para oração, leitura da palavra, etc. Eu trabalhava e estudava uma época e eu literalmente mal tinha tempo pra lavar o meu cabelo. E gente, o que eu fazia? Eu levava uma biblinha. Eu tinha uma biblinha em casa minúscula e eu levava no ônibus, metrô, enfim. Hoje em dia tem devocional, né? Tem a bíblia de aplicativo. Quer dizer, já tinha na minha época, mas eu não gostava muito porque eu sentia, acho que mais enjoo olhando o celular, sei lá. Ou eu queria, tipo, sair das telas, então eu ficava com a biblinha. Gente, era o meu tempo que eu tinha com Deus, tá? É isso. E você não vai ter aquele devocional de 3 horas que muita gente tem, com escritas lindas na sua bíblia e tudo mais. E enfia isso na sua cabeça. Não vai ter. Vai ter dias que no ônibus você só vai conseguir ler um versículo porque o ônibus tá lotado, entendeu? Vai ter dias que você vai ter que ouvir a Bíblia em áudio e orar ali em pensamento. Às vezes no banheiro do seu trabalho você pode ali tirar um momento pra orar. É o que dá, entendeu? É literalmente o que dá. Eu acho que a gente coloca essa cobrança de ser perfeito, entendeu? E não vai ser. Nunca vai ser. Na verdade, nem que você tivesse todo o tempo do mundo, vai ser perfeito, tá? Porque a Bíblia fala que nós não sabemos como orar. Que dirá como ler a palavra de Deus, né? Então assim, é você dar o seu melhor no agora, no que dá agora mesmo. E esse pouquinho que você tem disponível pra Deus é muito, né? Se você tá ali com o coração disposto, olha, Senhor, eu só tenho o tempo aqui no ônibus. Vai ser. Talvez você, pra ler a Bíblia inteira, você levaria anos. Não tem problema. Quando eu tava muito sintomática, eu não conseguia ficar lendo a Bíblia e me concentrar. E aí eu ficava, e agora? Eu tava relendo a Bíblia inteira de novo, não vou terminar. Tá, não vou terminar agora. Mas eu vou focar então em ler Salmos, porque é o que vai ser importante pra mim nesse momento difícil. É o que vai me lembrar das coisas que me dão esperança em Deus. Eu borrei. Gente, eu borrei. Ai, que saco. Eu, às vezes, lambo. Já funcionou muito, tá? Mas no momento não funcionou muito. Tem vezes que funciona. Quando eu lambo e passo o dedo assim, sabe? Não sei. Ai. Tá, calma. Eu vou consertando aqui. Mas então... E, gente, tira esse pensamento de que vai ser perfeito, porque não vai ser não, tá? Fala, Deus, eu tenho só esses 5 minutos. Pois bem, vai ser esses 5 minutos. Eu não tô romantizando não, né? Porque a gente coloca esse padrão assim de que, quem é missionário e vive 100% fixado na Bíblia vai pro céu antes do que eu, etc. Gente, não é assim não, tá? Tem gente que é muito ocupada, tem seus empregos aí de executivo, empresas grandes e não tem tempo. Vão ser essas vidas que você vai atingir. Pessoas do meio executivo, do meio financeiro, que um missionário que tá ali nas Filipinas não vai conseguir atingir, entendeu? Então, se aprofunde na Bíblia conforme aquilo que será o seu ministério, né? Conforme aquilo que você precisa entre você e Deus, lê o máximo que der. Se o máximo que der é isso que dá, meus amores. Aí uma pessoa falou, como vencer a ansiedade com Jesus a cada dia? Minha gente... Se alguém souber a fórmula mágica, vocês me passam. Cara, é a caminhada mesmo. Pra algumas pessoas vai ser mais fácil, tá? Vai ser mais fácil, não adianta dizer, não, é que você não vê o privado dessa pessoa. Tá bom, mas tem gente que tem ansiedade e nunca ficou reclusa em casa. Já eu, estou na segunda vez aqui. Então não adianta vir com esse papo de, pra todo mundo é difícil igual, não é? E assim, só não desista. E isso eu falo pra mim também. Enfia na sua cabeça algumas afirmações, tá? Que eu tenho tentado enfiar na minha cabeça. Deus existe. Deus é o Deus da Bíblia, e o que a Bíblia diz é que esse Deus me ama, e se eu escolho seguir a Ele, todos os propósitos que Ele tem na minha vida é pro meu bem. Então não é só pra glorificar Ele, né? Porque senão a gente enfia na nossa cabeça, é pra glorificar Ele, então se tiver que glorificar Ele me fazendo mal, vai ser... Não, é pra glorificar Ele e pro nosso bem. E outra, nada que acontece com você foge do controle de Deus. Eu vi uma pregação esses tempos, que bênção de pregação. O cara, ele tinha desenvolvido um medo enorme de ser enterrado vivo. Aí, talvez pra você fique, que medo bobo, que medo idiota, isso nunca vai acontecer com ele. E o meu medo, que é passar mal no mercado, não sei o que lá. Calma, segura. E aí ele sentiu, uma hora que ele tava lendo Lamentações
situações de Jeremias, ele se lembrou que Jeremias, quando ele foi pregar na cidade que ele foi lá, que eu não lembro, tá? Eles prendiam Jeremias dentro de um poço, no fundo de um poço. E vai saber o que tinha lá dentro, né? Bicho, cobra, sei lá. E ainda assim Deus usou Jeremias. E aí Deus falou com esse cara, com esse pastor, Deus falou assim: e você? Se eu usava Jeremias metros e metros e metros abaixo da terra, e você, 1,5 metro abaixo da terra, se você fosse enterrado vivo? E aquilo ajudou ele a parar de ter esse medo. Ele estava muito obcecado por esse medo, ele não dormia à noite, era uma coisa louca, tá? Só quem tem um medo irracional sabe de onde vem as evidências pra você ter esse medo, porque pros outros parece que você é maluco. E isso se aplica pra mim. Eu tenho muito medo de desmaiar, de ter um colapso, de passar mal em público, etc. Mas, gente, mesmo que eu passe mal em público, Deus tá lá comigo. E quando você entende que Deus me ama, Deus existe, Deus é o Deus da Bíblia, Deus é onipotente, extremamente poderoso, e que todas as pessoas ao redor de um shopping são comandadas por Deus e são amadas por Deus, e eu também sou, as coisas se tornam um pouco menos assustadoras. O medo de ter um problema de saúde se torna um pouco menos assustador. Por aí vai. É fácil? Não é fácil, tá? Tanto que eu tô aqui com a mão cheia de esmalte azul pra te dizer que não é fácil. Mas vai pensando isso. Você não tá passando isso porque Deus quer te punir, tá? Você não tá passando isso porque, ai meu Deus, sua vida acabou, você é um peso na terra. Se você fosse um peso na terra, primeiro que não existe isso, mas tudo bem. Se Deus acabou o propósito dele com você, você partiria dessa pra melhor, tá? Enfia isso na sua cabeça. Você não está fazendo hora extra na terra, nem hora menos, nem hora mais, tá? E outra, o que for pra acontecer pra você sair dessa situação difícil, né, da ansiedade, enfim, Deus vai colocar no seu caminho. Se você buscar a Deus, se você estar com o coração disposto, tá? Um coração humilde, disposto pra agradar a Deus. Não é um coração sem pecado, mas é um coração que deseja não pecar, que deseja agradar a Deus. É isso que eu tô aplicando na minha vida, e com fé em Deus a gente sai dessa, tá bom? E a gente vai ajudar pessoas, em nome de Jesus. Estou acabando minhas unhas. As mensagens gerais que vocês me mandaram tem muito a ver com essas que eu li aqui. Mas assim, gente, de verdade, aproveitem as coisas que têm ao seu alcance no momento presente, sabe? Eu sei que é muito difícil pensar isso, porque às vezes você pensa, eu não tenho muitas coisas ao meu alcance agora. E eu penso isso também. Mas agora, às vezes eu consigo ir no shopping e ficar um pouco. Então eu vou aproveitar muito essa chance de ir no shopping e ficar um pouco. Aí esses tempos eu consegui ver minha família algumas vezes. Vou aproveitar esse momento. Ah, mas eu tô sentindo muito sintoma de ansiedade. Eu vou aproveitar esse momento. E assim, um grande aprendizado que eu tive esse ano, que eu fiquei mais reclusa em casa, né? Eu senti que pessoas se afastaram de mim, porque meio que eu me afastei delas. Fica essa coisa de não sei quem se afastou primeiro. Deixa o que não é mais de Deus na sua vida ir embora. Não adianta tentar saber o porquê. Tentar convencer a pessoa de algo, tá? Ah, mas você não me mandou mensagem. Ah, mas você não se importa comigo. Ou até com família, que às vezes tem muito atrito assim também. Ah, mas essa minha tia não fala com ninguém. Tenta fazer sua parte, resolver, né? Pedir perdão. Eu acho que é uma boa época pra você ir pedir perdão, tentar se colocar à disposição. Ai, mas eu sou a certa da situação. Tá bom, se coloca à disposição pra pedir perdão pela sua parte. Mas assim, depois que isso já foi feito algumas vezes e você vê que não anda mais, deixa aí. Ora a Deus e fala, Senhor, é isso. Essa pessoa não faz mais parte da minha vida, ok. Não exija dos outros aquilo que eles não estão te oferecendo. Exigir não vai fazer com que eles te deem, né? Mesmo que você esteja fazendo muito por eles e eles não estão devolvendo, outra pessoa vai te dar aquilo que você tá fazendo pelos outros. Isso se repetiu durante a minha vida inteira. Eu já falei isso aqui no canal 1 milhão de vezes. Muitas pessoas que eu ajudei, a maioria não me devolveu nada do que eu fiz por elas, assim, nem 10%. Mas vinha uma pessoa que eu não conheço e me dava 115.000%. E eu que ficava de mãos atadas, tipo assim, cara, eu não fiz nada por essa pessoa e ela veio aqui. Então, não se preocupa, porque Jesus falou na Bíblia que quando você ajuda um órfão, uma pessoa necessitada, seja lá quem for, é a Jesus que você está servindo. Então, o que ele quer dizer com isso é que você, fazendo o bem às pessoas que ele ama, você está fazendo a ele também. Então, ai meu Deus, que saco, perdi meu tempo com essa pessoa aí, não sei o que, ela ficou me alugando, né? Não, isso é pra Deus. Deus tá se agradando. Eu tô dando meu tempo pra essa pessoa. Eu tô me dando pra essa pessoa. Nem sei de quem que eu vou receber de volta quando, né? Então, fique em paz. Vamos pensar menos, ruminar menos os pensamentos na nossa cabeça. E isso é mais pra mim que eu tô falando, tá? Do porquê isso, porquê aquilo, porque tal pessoa foi embora. Porque isso aconteceu, porque tal pessoa morreu. Tá bom. Isso aconteceu. Se não veio o motivo, Deus não quer te falar o motivo, vamos aceitar. E eu acho que é isso, gente. Eu terminei minha unha. Eu não limpo minhas unhas com acetona. Eu depois lavo a mão, tomo banho e vai saindo. Porque eu tô em casa, eu não estou viajando, tá, meus amores? Não vou sair com essas mãos assim. E enfim, gente, esse é o resultado.
Ai, gente, que vergonha. Mas é isso. Depois eu posto as minhas unhas sem essas coisas, quando tiver limpo. E aí eu mostro pra vocês, ó, gente, ficou assim. Gostaram? Não, porque minha unha tá curta? Problema seu, zoeira. É isso, eu acho que é essas mensagens que eu quero deixar pra vocês. Que mensagens vocês querem deixar também? Deixa aqui nos comentários. Tô muito feliz de estar gravando aqui com vocês. Eu quero continuar gravando, trazendo mais coisas. Por favor, deixa a sugestão de vídeos. Que coisas vocês querem ver, né? Se não é só questões de ansiedade, mas outros papos também. Fala pra mim. Tô muito afim de continuar trazendo conteúdo aqui, tá bom? Então fiquem com Deus. Feliz ano novo. Boas festas pra vocês. Aproveitem com aquilo que tá na mão de vocês agora, tá bom? Porque um dia essa fase passa e algumas coisas vão fazer falta. Então é isso. Tchau, gente.